Olá, pessoal! Vamos então agora fazer o nosso vídeo sobre poder legislativo, que nós combinamos hoje pela manhã, certo? O poder legislativo do município começa lá no artigo 13 da Lei Orgânica. O que diz o artigo 13? Que o poder legislativo, o que é o nosso poder legislativo, pessoal? São os vereadores, ok? Lá na União, quem que é o poder legislativo? Na União, nós temos bicameralismo no poder legislativo, porque nós temos o Congresso Nacional, que é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Já a nível estadual, nós temos unicameralismo, o poder legislativo é representado pela Assembleia Legislativa. E a nível municipal também nós temos unicameralismo. Quem que é o nosso poder legislativo? A Câmara de Vereadores. Olha a peculiaridade do artigo 13. No artigo 13 diz que nós vamos ter 11 vereadores. Porém, pelo IBGE de 2018, Capão da Canoa tem 52.004 habitantes. Logo, nós teríamos que ter 15 vereadores. Mas o que vocês vão responder na prova? O que está na lei orgânica? São 11 vereadores, certo? No artigo 14, nós vamos começar as sessões. Sessão solene, ordinária, extraordinária, especial, certo? Essas são as nossas sessões. Lá no artigo 14 diz que a sessão solene, que é aquela que é feita em 10 de janeiro, para o quê? Dar posse aos vereadores, mais prefeitos, mais vice-prefeito. Ainda há uma eleição da mesa, né, que vai compor a Câmara, que vai representar, onde vai ser eleito o presidente. Se o vereador não tomar posse no dia 10 de janeiro, ele tem mais quantos dias para tomar posse? Mais 15 dias para tomar posse. Caso contrário, o que vai acontecer? Perdeu o mandato, certo? Com exceção, é claro, se tiver justo motivo para não fazer nestes 15 dias. Ainda, ele deve fazer uma declaração de bens, os vereadores, quando tomam posse. Por quê, pessoal? Pelo princípio da moralidade, para o patrimônio público não se misturar com o patrimônio privado dele, próprio dele. Então, isso é para ver se está condizente o que ele recebe com está aumentando o patrimônio dele, se não há desvio de verbas públicas, certo? Ainda, quanto aos impedimentos, proibições, responsabilidades, nós temos as previsões do artigo 29, inciso 9 da Constituição Federal, que são aqueles mesmos lá do Congresso Nacional. Aquelas, por exemplo, no caso de impedimentos, não pode contratar, suspeição, tem várias causas. Como aqui diz apenas que eu devo observar a Constituição estadual e federal e na legislação ordinária, eu não vou entrar quais são os impedimentos, porque por causa que não vai cair para eles não podem impedir o que não está aqui, a não ser interpretação disso aqui. Certo? Beleza. O artigo 15 fala na sessão ordinária, na sessão plenária. Vamos lá. Quando eu tenho sessão especial, vamos ver todas as sessões. Para que é a sessão especial? Para a prestação de contas do prefeito. Quando eu tenho sessão solene, dar posse, já falei. Sessão ordinária, aquela do período ordinário, lembram dos ordinários que eu falei para vocês? É aquela comum, que é do período, tá? Que eles vão trabalhar, que é de 2 de fevereiro a 17 de julho, de 1º de agosto a 22 de dezembro. Este período é a sessão ordinária. E aqueles meios que ficam
Aí nós vamos ter sessões extraordinárias, que é só para decisões urgentes. Estes meios que sobram, esses meses que sobram, esses dias que sobram, a gente diz que é o recesso parlamentar, ok? Ainda, cada sessão legislativa vai corresponder a um ano. Então, quantas sessões legislativas nós temos no mandato de um vereador? 4 sessões legislativas. Convocação extraordinária da Câmara. Cabe a quem? Ao presidente da Câmara, tá? Com a maioria absoluta dos votos dos membros, à comissão representativa ou ao prefeito. Só assim vai ter convocação extraordinária, tá? Quem pode fazer, então? E como deve ser feita? Há uma convocação pessoal por escrito com antecedência mínima de 48 horas. Então, eu vou convocar o vereador por escrito no mínimo 48 horas antes dessa sessão, para que ele tenha que comparecer. Porque isso, pessoal, eles não ganham. Em sessão extraordinária, eles não recebem. Então, muitos dizem, eu não vou ir, não vou receber. Mas eles podem ser punidos por isso. Ainda, composição da mesa e as comissões é a representação proporcional, então, dos partidos. No 19, como que vai funcionar, tá? A Câmara, como que funciona toda a Câmara? Funcionamento tem que ter a presença, no mínimo, da maioria de seus membros, certo? As deliberações, então as decisões, deliberações devem ser para a maioria dos votos dos presentes. Então, cuidado, maioria dos votos dos presentes, tá? Exemplo, com exceção da lei orgânica, né? E do regimento interno, isso aí não precisa, salvo os casos previstos nessa lei orgânica e no regimento interno. Voto do presidente da Câmara. O presidente vai votar sempre só para empates, mas matéria que exige a presença de 2/3, né? Mais votações secretas. Nesses casos, ele vai votar. Se não, neca, piriti, peca, não vai votar. Certo? Ainda. Artigo 20. Sessões da Câmara tem que ser pública e o voto é aberto, todo mundo vai saber o que o vereador vai votar, certo? O voto é secreto somente nos casos previstos na lei orgânica. Então, nós vamos ver aqui se tem algum caso previsto de voto fechado, secreto. O 21 diz que a prestação de contas referente à gestão financeira de cada exercício será apresentada ao Tribunal de Contas do Estado até 31 de março. Lembrem, 31/3. Então, eles têm que prestar contas ao Tribunal de Contas do Estado. Ainda, fica à disposição para qualquer um ver esta prestação de contas por 60 dias. 60 dias vocês vão ter. Qualquer um de nós pode ir lá e pedir para ver essa prestação de contas. Anualmente ainda, né, nós temos um tipo de sessão especial, que é dentro de 60 dias do início de cada sessão legislativa, que o prefeito vai prestar contas. Por isso a gente diz que isso é a sessão especial. Sessão especial, prestação de contas do prefeito. No 23, nós temos a Câmara ou suas comissões, requerimento da maioria dos membros, pode convocar secretários, então, para prestar informações. Então, vamos fazer um esqueminha assim, ó. Quem pode prestar informações? Quem vai convocar? A Câmara Municipal ou uma das suas comissões. E como deve ser feito? Olha só, deve ser feito um requerimento da maioria dos membros da Câmara convocando, então. Quem pode ser convocado para prestar informações?
secretários municipais, titulares de autarquias, instituições e que participem do município. Então, são 3. Secretários municipais, titulares de autarquias e instituições de que participe o município. Nesses 3 casos, esses 3 podem ser convocados pela Câmara Municipal ou por uma comissão, né? Através de um requerimento da maioria dos vereadores. Né? Para quê? Para assuntos, prestar informações sobre assuntos previamente determinados, constantes na convocação. Então, vai ter lá a convocação e na convocação vai ter assunto. Esse assunto vai ser prévio determinado para que a pessoa chegue lá sabendo o que ela vai falar, né? Sobre o que ela tem que esclarecer. Aí, nós vamos para uma das coisas que eu acho que pode cair na prova de vocês. CPIs. CPIs é um tema muito importante. Depois ela vem de novo CPIs lá no artigo... Eu lembro que tem novamente as CPIs. Tá? Depois eu vejo para vocês. Mas tem um outro artigo que fala novamente das CPIs. Olha só o que diz. No caso das CPIs, é o artigo 24. Hoje nós vamos ver até o artigo 24, certo? A Câmara pode criar comissões parlamentares de inquérito sobre fato determinado nos regimentos internos, a requerimento de, no mínimo, 1/3 de seus membros. O que eu preciso saber aqui de CPI, pessoal? Como que vai ser, tá? Os requisitos para a criação. Primeiro, tem que ter um fato determinado. Segundo, requerimento de no mínimo 1/3 dos seus membros. Aí, se a Fundatec quiser complicar, eles vão pedir para vocês o que a CPI pode fazer e o que ela não pode fazer. O que a CPI pode, pessoal? Ela pode determinar, requerer provas, pode. Agora, ela não pode, por exemplo, interceptação telefônica, não, porque é só do judiciário. O que é do judiciário, ela não pode. Ela pode determinar que invada um domicílio, que entre no domicílio para fazer alguma prova? Não, isso é só determinado por juiz. Então, tem que cuidar. Essas coisas que é determinado por juiz, não pode. Mas ela pode requerer um extrato bancário, pode requerer uma conta telefônica. Isso são dados telefônicos, pode. Mas a interceptação não pode. Só que eu acho que isso é muito profundo para vocês. Eles não vão entrar nesses pontos. Claro, quem for fazer a prova para advogado, aí sim tem que saber. Mas para os demais cargos, você só tem que lembrar que a CPI é uma comissão formada dentro da Câmara de Vereadores, tá? Não diz aqui por quantos, né? Porque isso deve estar determinado no regimento interno. Então, quais são os requisitos? Fato determinado, requerimento de, no mínimo, 1/3 dos membros. Então, 1/3 dos vereadores vão e requerem essa comissão para investigar. Qual que é o papel da CPI? Fazer uma investigação sobre um fato determinado. É isso que ela vai fazer, certo? Então, aqui nós terminamos a parte de poder legislativo no geral. No próximo vídeo, que a gente vai ver amanhã, a gente vai começar na parte dos vereadores, certo? Daí nós vamos até o artigo 37, que fala o final dos vereadores. Beleza? No nosso grupo de estudos, vamos então estudar toda a lei orgânica. Não vai dar tempo de ver os outros, mas eu vou dar alguns macetes, algumas coisas dos outros dispositivos, certo? Porque se a gente for ver artigo por artigo, só a lei orgânica são 200 e tantos artigos. Mais o Código Tributário são 260 e poucos. Mais o regimento interno é 200 e poucos. A única coisa pequena aqui é o plano de carreira, que é bem pouquinhos artigos, certo? Então, um beijo no coração de vocês, uma ótima noite, bons estudos. Quem quiser
o nosso curso lá da Alternativa Certa, não esqueçam, o nosso cupom de desconto para os do grupo é Capão AC, de Alternativa Certa, aqui ó, Alternativa Certa, o AC 2019, certo? Esse é o nosso cupom de desconto, para vocês está saindo por R$150. Eu não vou cansar de dizer que é só para pagar o estúdio. Eu preciso ter 30 alunos para que eu consiga pagar o estúdio de gravação, pessoal. Senão eu vou tirar do meu bolso, certo? Mas tudo bem. Eu fiz uma parceria com esses outros dois professores que também estão engajados nessa causa, de a gente fazer alguns cursos para ajudar os alunos. E esse é um curso assim. Nós estamos aí para ajudar vocês. Quem não está contente no grupo, eu gostaria de que dissessem o porquê que não estão contentes, como gostariam que eu fizesse, que eu mudasse alguma coisa. No final da semana, nós vamos fazer, então, o nosso questionário, né? O nosso simulado de todos esses, a partir do artigo 13 em diante. Nós fizemos até o 12 na primeira semana, agora na segunda semana faremos do 13 até onde nós conseguirmos ver essa semana. Beleza? Estou com vocês. Para nós só a vitória interessa e a vitória está aí, nas mãos de vocês. Nada cai do céu, já falei hoje de manhã, e ninguém tem bola de cristal. Tem que sentar e estudar. Hoje eu passei a tarde inteirinha, a manhã e a tarde, fazendo material. Vocês não pensam que o material cai do céu, que vocês vão receber no curso, tudo comentadinho do que eu sento e faço. Ok? Beijo no coração de vocês e até amanhã.